Ó Partha, felizes são os kshatriyas, os guerreiros, para os quais tais oportunidades de lutar surgem sem que se procure, abrindo para eles as portas dos planetas celestiais. Ao contrário de nós, né? As encrencas aparecem as encrencas para nós sem que a gente corra atrás dela. Bom, é verdade. Toda felicidade, todo prazer, tudo de bom e tudo de ruim que está destinado para nós como nossa cota vai vir sem a gente buscar, né? A única coisa que não vem automaticamente é a consciência de Deus, Krishna, que a gente tem que correr atrás. Tá, lê mais, fala menos. Jaditra Jadrichaya Chopapanam Swargadwaram Apavritam Sukhina Kshatriya Partha Lavante Jildam Idrisham. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 32. Como o Supremo Mestre do Mundo, o Senhor Krishna condena a atitude de Arjuna que disse: não vejo bem algum nesta luta. Sem visão transcendental, a gente não vê nada de bom. Ela, continuando aqui, ela causa Bimala, lê mais, fala menos. Já falou. Ela causará a moradia perpétua no inferno. Está vendo? É isso que Arjuna está vendo. Essas declarações de Arjuna devem-se à ignorância apenas. Ele queria tornar-se não violento no cumprimento de seu dever específico. Um governante, um kshatriya, estar no campo de batalha e tornar-se não violento é filosofia de tolos. O Parashara Smriti, ou os códigos religiosos feitos por Parashara, o grande sábio e pai de Vyasadeva, está afirmado que o dever do governante é proteger os cidadãos de toda classe de dificuldades. E por esta razão ele tem que aplicar a violência em casos apropriados para manter a lei e a ordem. Está vendo? Governantes de verdade são assim, não são impotentes. O governante de verdade, o dever dele é proteger os cidadãos. Quase governo nenhum no mundo faz isso, né, Bimala? E para fazer isso já fala aqui, tudo falado em 3 linhas falou tudo. Tem que aplicar a violência, porque se os bons não aplicam a violência, os maus aplicam. E quem tem que aplicar a violência? Os governantes. Senão daqui a pouco vão falar lá o Nayana mandando as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos. Não! Justiça é dever do governante. O governante é que tem que proteger os cidadãos. O governante é que tem que aplicar a violência. O governante tem que manter a lei e a ordem. Os humanos direitos têm que se dar bem. Os humanos direitos têm que se dar bem. E o governante tem que fazer isso, aplicar a pena de morte, aplicar a violência, manter a lei e a ordem, não como a gente vê acontecendo, né, na maioria dos países. Quem se dá bem são os bandidos. E os políticos impotentes, os governantes impotentes não fazem nada, só ficam de papo furado. Papo furado e conversa mole nunca resolveu nada, e nunca vai resolver nada. Nem materialmente falando, nem na vida transcendental. Krishna falou isso para Arjuna. Conversa mole. Vamos parar com a conversa mole. Porque conversa mole, papo furado, não resolve nada, não eleva ninguém a nada. É só perda inútil de tempo. Tá, Bimala, lê mais, fala menos. Agora vai. O dever do governante é proteger os cidadãos de toda classe de dificuldades, e por esta razão ele tem que aplicar a violência em casos apropriados para manter a lei e a ordem. Portanto, ele tem que conquistar os soldados dos reis inimigos, e assim, com os princípios religiosos, ele deve governar o mundo. Os governantes devem ser representantes de Deus,
Mas de verdade, não fazer de conta. É o que mais tem a gente fazendo de conta que segue Deus, fazendo de conta que governa o país, fazendo de conta que mantém a lei e a ordem. Só que não, né? Na prática a gente vê que não tem nada disso. Na prática a gente vê que os governantes são impotentes. Krishna falou para Arjuna: Arjuna, não seja impotente. Ui! Considerando todos os aspectos, Arjuna não tinha razão nenhuma para se abster de lutar. Caso ele conquistasse seus inimigos, iria desfrutar o reinado, e caso morresse na batalha, seria elevado aos planetas celestiais, cujas portas estavam completamente abertas para ele. Em qualquer caso, a luta seria para o seu benefício. Se, entretanto, você não lutar nesta guerra religiosa, e, nossa, quando fala isso, muita gente se contorce, vira os olhos, fica irritada. Existe guerra religiosa sim, e guerra religiosa não morre nem uma criança, nem uma mulher, nem um idoso, e os combatentes lutam de igual para igual, e a causa, o motivo é justo, impor a lei e a ordem. Agora, as pessoas, tem razão também, tem razão das pessoas não gostarem, porque o que dizem que a guerra religiosa não tem nada a ver com religião, e muito menos com justiça. Já começa por aí, né? Morrem crianças, idosos, mulheres. Então, numa guerra religiosa, repetindo, porque Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, numa guerra religiosa, não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um idoso. E as razões, os motivos são justos. Impor a lei e a ordem para que todos vivam bem, felizes, em paz e satisfeitos. É quando tem um governante de verdade, um representante de Deus, é isso que acontece. Se, entretanto, Arjuna, você não lutar nesta guerra religiosa, então você certamente incorrerá em pecado por negligenciar os seus deveres, e assim perderá sua reputação como guerreiro. Arjuna era um guerreiro famoso e alcançou fama por ter lutado com muitos grandes semideuses, incluindo até o Senhor Shiva. Depois de lutar com e derrotar o Senhor Shiva, que estava vestido como caçador, Arjuna agradou o Senhor e recebeu como recompensa uma arma chamada Pashupata Astra. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro. Mesmo Dronacharya o abençoou e premiou-lhe com a arma especial com a qual poderia matar até o seu próprio mestre. Assim, Arjuna foi reconhecido com muitos certificados militares de muitas autoridades, inclusive de seu pai adotivo Indra, o rei celestial. Mas se ele abandonasse a batalha, não apenas negligenciaria o seu dever específico de governante, de guerreiro, como também perderia toda a sua fama e bom nome, preparando dessa forma a sua estrada real para o inferno. Em outras palavras, ele iria para o inferno não por lutar, mas sim por retirar-se da batalha. Já parei. Não pode se omitir, né? O governante não pode se omitir de representar Deus, de fazer o que Deus quer. Fala mais, fala menos. É hoje, hein? Nossa, é bronca do começo ao fim. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Sri Ishopanishad por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Calma, estou procurando aqui. Mantra 6, mas que lugar do mantra 6? Começo, no meio, no fim, não lembro. Na verdade, aqueles... Na verdade, vírgula, aqueles. Peraí, Ctrl F. Na verdade, vírgula,
aqueles, tá? Já apareceu aqui. Na verdade, aqueles que imitam o Uttama Adhikari, o devoto de Deus de primeira classe, ostentando um sentimento de igualdade ou camaradagem, mas que apenas agem na plataforma corpórea, não passam de falsos filântropos. É como o Uttama Adhikari. Tá, vou ler aqui, Bímola. É o que mais tem, né? Gente ocupando falsamente as posições de governantes, de líderes. Na verdade, principalmente cientistas, né? Prabhupada fala, eu não aceito eles como cientistas, eles são patifes. Na verdade, aqueles que imitam o devoto de Deus de primeira classe, o Uttama Adhikari, ostentando um sentimento de igualdade ou camaradagem, mas que agem na plataforma corpórea, não passam de falsos filântropos. É com o devoto de Deus de primeira classe que devemos aprender o conceito de fraternidade universal, e não com um tolo que não tenha a devida compreensão acerca da alma individual ou da superalma, a expansão do Senhor Supremo Krishna, que reside em toda parte. Menciona-se claramente neste sexto mantra que a pessoa deve observar ou ver sistematicamente, isto quer dizer que ela deve seguir o mestre anterior, o mestre perfeito. Anupashyati é a palavra sânscrita usada exatamente nesse contexto. Anu significa seguir e pashyati, observar. Logo, a palavra anupashyati significa que ninguém deve ver as coisas com o olho nu, mas todos devem seguir os mestres anteriores. Devido a defeitos materiais, o olho nu não pode ter uma visão correta. Só pode ver corretamente quem ouviu uma fonte superior, e a fonte mais elevada é a sabedoria védica, falada pelo próprio Deus, Krishna. É porque as pessoas comuns... Posso continuar? As pessoas comuns têm 4 defeitos. Bímola, 4 defeitos. Sentidos imperfeitos. 1. Com sentidos imperfeitos, ela se engana. 2. Enganada, ela passa a enganar. E assim acha que está fazendo a coisa certa, acha que está no conhecimento correto, mas não. Ela se engana, ela adquiriu conhecimento imperfeito, com conhecimento imperfeito ela se enganou, e enganada, ela passa a enganar os outros. É assim que a banda toca. Por quê? Porque não tem olhos de ver, porque não está vendo através dos olhos das escrituras védicas, e porque não tem um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente para guiar ela. Então, devido a defeitos materiais, o olho nu não pode ter uma visão correta. Só pode ver corretamente quem ouviu uma fonte superior, e a fonte mais elevada é a sabedoria védica, falada pelo próprio Deus, Krishna. A verdade védica é transmitida em sucessão discipular, começando com o próprio Senhor Krishna e seu discípulo Brahma. Brahma é o primeiro filho de Deus, o filho primogênito de Deus, a primeira pessoa a receber um corpo material e viver neste universo material. E de Brahma a Narada é a sucessão discipular que começou com Deus, né? Depois Deus passou o conhecimento a Brahma, Brahma a Narada, Narada a Vyasa, e Vyasa a muitos de seus discípulos. Outrora, não era necessário registrar a mensagem dos Vedas, porque as pessoas de eras passadas eram mais inteligentes e tinham uma memória aguçada. Uma memória mais aguçada. Elas podiam seguir as instruções só por ouvirem uma única vez um mestre espiritual genuíno.
Nossa, hoje em dia nem falando, né, Bímola? Nem falando, a pessoa não ouve, não entende, não faz, não executa, não cumpre. E posa de iluminado, e posa de grande devoto, e posa de grande sábio. Mas na verdade é só um showzinho. Um show de iluminado, um show de devoção, é só show. Atualmente existem muitos comentários sobre as escrituras reveladas, mas a maioria deles não está na linha de sucessão discipular proveniente de Srila Vyasadeva, que compilou originalmente a sabedoria védica. A obra final mais perfeita e sublime escrita por Srila Vyasadeva foi o Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já na rádio, que é um comentário natural sobre o Vedanta Sutra. Há também o Bhagavad Gita, que foi falado pelo próprio Senhor Krishna e registrada por Vyasadeva. Em outras palavras, Deus mesmo falou todo o conhecimento e Deus mesmo, em sua encarnação literária como Vyasadeva, escreveu, sem intermediários, por isso que o conhecimento é completo e perfeito. Só uma pessoa completa e perfeita pode fazer um conhecimento completo e perfeito. Essa pessoa completa e perfeita é Deus, Krishna. Por isso que o Bhagavad Gita, como ele é completo e perfeito, porque foi falado e escrito pessoalmente pela pessoa completa e perfeita. Onde eu estava, hein, Bímola? Tá. Estas são as escrituras reveladas mais importantes, e qualquer comentário que contradiga os princípios contidos no Bhagavad Gita ou no Śrīmad Bhagavatam não é autorizado. Existe perfeita harmonia entre os Upanishads, o Vedanta Sutra, os Vedas, o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam, e não se deve tentar chegar a conclusão alguma sobre os Vedas sem receber as instruções transmitidas pelos membros da sucessão discipular de Vyasadeva, que acreditam na personalidade de Deus, Krishna, e em suas diversas energias explicadas no Sri Isha Upanishad. Segundo o Bhagavad Gita 1854, apenas alguém que já esteja na plataforma liberada pode tornar-se um devoto de Deus de primeira classe, um Uttama Adhikari, e ver cada ser vivo como seu próprio irmão. Os políticos que vivem atrás de ganhos materiais não podem ter essa visão. Quem imita os sintomas de um devoto de Deus de primeira classe, talvez sirva o corpo material em troca de fama ou recompensa material, mas não serve a alma transcendental. Semelhante imitador não recebe informações a respeito do mundo transcendental. O devoto de Deus de primeira classe, o Uttama Adhikari, vê a alma transcendental dentro do corpo material, a qual ele serve como espírito. Deste modo, o aspecto material é automaticamente servido. Vou ler de novo. Eu embananei tudo aqui, Bímola. O devoto de Deus de primeira classe vê a alma transcendental dentro do corpo material, a qual ele serve como espírito. Deste modo, o aspecto material é automaticamente servido. É como Krishna fala, o vidente da verdade, né? Ele não vê os corpos, ele vê almas. Por quê? Em cada um dos 8.400.000 corpos diferentes tem uma pessoa, uma alma eterna, exatamente igual a nós. O que muda é o corpo. E o devoto de Deus de primeira classe não se ilude com as formas materiais ilusórias. Tá, lê mais e fala menos. Estava demorando para dar outra bronca. Então agora nós vamos
ler o mantra 7. Quem sempre vê todas as entidades vivas como centelhas transcendentais, iguais ao Senhor Krishna em qualidade, torna-se o maior conhecedor de nós. Deixa eu ler pelo menos esse verso aqui, Bimala. Quem sempre vê todas as entidades vivas como centelhas transcendentais, iguais ao Senhor Krishna em qualidade, torna-se o maior conhecedor das coisas. O que então pode ser ilusão ou ansiedade para ele? Tá, então vamos parar aqui no mantra 7. Já está printado aqui, já salvei. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Shri Ishopanishad, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita como ele é. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e clica aí, livros grátis. Nesse livros grátis você encontra as opções para ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita como ele é, porque no caso do Shri Ishopanishad, a única opção que tem é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. O Bhagavad Gita é o 5º link. Tá, já indo depressa porque tem muita coisa para falar. Tá bom, Bima? Sempre atrasado. Tá, é o 5º link, tá aí o Bhagavad Gita como ele é. Você já clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. E o Shri Ishopanishad é o último link lá embaixo. Tá bom? Então tá bom. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda. Nossa, que pressa, hein? Que pressão. O que tem na agenda? Tem o convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que mais, hein? Ah, tem aniversário aqui, Bimala. Neste sábado, dia 10, sabe quem está fazendo aniversário? É o William Germano de Ribeirão Pires. Canta parabéns para ele aí, Bimala. Nós somos o corpo, nós somos a alma, cemitério de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, William, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, gente boa. Então tá bom, combinado aí. E domingo tem mais festa, Bimala. Domingo tem festa no mundo inteiro, porque neste dia... Tá bom, ler exatamente o jeito que está aqui, tá bom. Você me corta, eu me perco, eu erro. Dia 11 de maio, domingo, Nrsimhadeva,
A encarnação da ira de Deus apareceu pessoalmente neste mundo para proteger o seu devoto puro e aniquilar os governantes demoníacos. Precisava aparecer de novo para matar todos esses governantes demoníacos. Está cheio deles no mundo inteiro. Tá, leia o jeito que está aqui. Tá bom, vou ler de novo. Então, a encarnação da ira de Deus apareceu pessoalmente neste mundo para proteger o seu devoto puro e aniquilar os governantes demoníacos. Hare Krishnas do mundo inteiro comemoram com jejum até o entardecer, jejum domingo até o entardecer, o aniversário de nascimento deste avatar conhecido como Nrsimha Chaturdashi. Essa festa acontece nos templos, comunidades e centros culturais do Brasil e do mundo inteiro. E você, ouvinte da rádio, é nosso convidado especial. Para ver o endereço mais próximo de sua casa é só entrar no nosso site krishnafm.com.br e rolar esta página para baixo e os endereços vão aparecendo. Então não perca essa festa de jeito maneira, todo mundo está convidado. É domingo nos templos, centros culturais e comunidades rurais do Brasil inteiro e do mundo. É só alegria, hein, Bímola? Festa, adoro festa. É jejum também. Eu gosto do jejum porque depois tem que quebrar o jejum. A parte que eu mais gosto é quebrar o jejum. Então, neste domingo, dia 11 de maio, jejum até o entardecer. É exatamente aquela hora que se você acordar, você não sabe se é dia ou se é noite. Foi exatamente nesse momento que o Senhor Nrsimhadeva matou o demônio Hiranyakashipu. Os devotos vão contar a história inteira nessa comemoração. Tá, então tá bom, já parei de falar. Que mais? Tem mais alguma coisa para falar? Não, né? Então tá. Então, Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna. Aí tá faltando aí. Tá vendo, Bímola? Tá vendo? Aí você fica me apressando e eu esqueço as coisas. Então, dizer o seguinte. Tem muita coisa para falar. O seguinte. Que no nosso site krishnafm.com.br, na primeira linha, está lá o link LHK. Se você procurar na letra N, está lá Nrsimhadeva Bhagavan, um pouquinho sobre ele, tanto para você baixar, quanto para você ler, quanto para você ouvir. Mas também, abaixo do terceiro tocador, está aí, calendário dos devotos, para você ver os detalhes dos aniversários, festas e etc. E do lado direito, ouvir histórias. Tem aí um blog, ouvir histórias, para você ouvir as biografias das histórias de jejuns e os aniversários e as festas. Fica falando aí 24 horas por dia, tá bom? Agora sim. Então agora vai. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Avadani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo As Orações dos Vedas Personificados. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam
Staptam jena bhutale swayam rupa kadamahyam dadati swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Então vamos lá, onde eu estava aqui, onde nós paramos, deixa eu centralizar a letra. Paramos na página 665, L-5, lá no final da página aqui, peraí. Os Shrutis mantras védicos que asseveram de modo inequívoco o domínio do Senhor Krishna sobre as almas individuais não podem ser validamente contestados. Ou seja, Krishna controla tudo e todas nós, né? Todas nós, almas condicionadas e não condicionadas também. Controla tudo e todos, Bimala. Afinal, ele é o controlador supremo. Vou ler de novo. Os Shruti mantras védicos que asseveram de modo inequívoco o domínio do Senhor Krishna sobre as almas individuais não podem ser validamente contestados. Um verdadeiro filósofo deve aceitar as afirmações do Shruti como autoridade confiável em todos os assuntos que abordam. Com certeza, em numerosas passagens dos textos védicos, eles contrastam a unicidade perpétua e imutável do Senhor Supremo Krishna com as corporificações sempre mutantes dos seres vivos apanhados no ciclo de nascimentos e mortes. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados. Srila Sridhara Swami ora: em meu coração refugio-me nele, que é glorificado como o controlador interno de todos os mundos e a quem os Vedas averiguam em verdade através do raciocínio lógico. Ele é Nrisimhadeva, o onisciente e onipotente Senhor da deusa da fortuna. E não queira conhecer a ira do Senhor Nrisimhadeva Bhagavan, né, Bíblia? Nrisimha é a encarnação da ira de Deus. Tem essa qualidade, esse nome de Deus, Nrisimha, indica isso. A encarnação da ira de Deus. Nem a natureza material, nem a alma que tenta desfrutá-la jamais nascem. Ainda assim, os corpos vivos vêm a existir quando estes dois se combinam, assim como bolhas se formam quando a água se encontra com o mar. E assim como os rios fundem-se no oceano ou o néctar de muitas flores diferentes se mistura no mel,
Da mesma forma, todos estes seres condicionados terminam, fundindo-se outra vez em vós, o Supremo, junto com os seus vários nomes e qualidades. Sem apropriada orientação transcendental, alguém pode interpretar mal a afirmação dos Vedas, de que as entidades vivas emanam do Senhor Krishna, como significando que elas vieram a existir nesse processo e terminarão voltando à não existência. É aqui que os impersonalistas se perdem. Mas se as entidades vivas só tivessem existência temporária, então, quando uma delas morresse, o seu karma restante simplesmente desapareceria, sem ter sido esgotado. E quando uma alma nascesse, ela apareceria com inexplicável karma que nada fizera para obter. Além disso, a liberação de um ser vivo significaria a erradicação total de sua identidade e existência. Os impersonalistas e ateístas, eles acham que podem matar o eu, matar a individualidade, matar o ego. Ego é pessoa, ego sou eu sou pessoa, você é pessoa, Deus é uma pessoa. E também o Bhagavad Gita estaria furado, né, Bimala? Porque Krishna, ele garantiu, né, a Arjuna a existência dele, a eternidade dele, de Arjuna e de todos os reis, todas aquelas pessoas que estavam no campo de batalha. Então seria um erro de Krishna, se isso fosse verdade, né? Se a alma pudesse ser morta, se o eu pudesse ser morto, se a individualidade tivesse fim, se a pessoa tivesse fim. Mais compliquei que expliquei? Eu sou ruim de serviço. Bom, eu tentei. A verdade é, todavia, que a essência da alma é una com a de Brahman, assim como a pequena porção de espaço contida num pote de barro é una em essência com o céu, que se expande por toda parte. E assim como o fazer e o quebrar de um pote, o nascimento de uma alma individual consiste em primeiro ela ser coberta por um corpo material, e sua morte ou liberação consiste na destruição de seus corpos grosseiro e sutil de uma vez por todas. Com certeza, tal nascimento e morte acontecem apenas pela misericórdia do Senhor Supremo Krishna. A combinação da natureza material e seu controlador, que produz os numerosos seres condicionados na criação material, é comparada aqui à combinação de água e ar, que produz incontáveis bolhas de espuma na superfície do mar. Assim como a causa eficiente, o ar impele a causa constituinte, a água a converter-se em bolhas, de igual modo, por seu olhar, o Supremo Purusha inspira Prakriti a transformar-se no conjunto de elementos materiais, e as inumeráveis formas materiais... Vou ler de novo. Onde eu parei aqui está... Aqui, ó. Assim como a causa eficiente, o ar, impele a causa constituinte, a água, a converter-se em bolhas, de igual modo, por seu olhar, o Supremo Purusha Krishna inspira Prakriti a transformar-se no conjunto de elementos materiais, e as inumeráveis formas materiais manifestam-se destes elementos. Prakriti, então, serve como o Upadana Karana, ou a causa constituinte da criação. Em última análise, porém, já que ela é também uma expansão do Senhor Supremo Krishna, é só o Senhor que é a causa constituinte, bem como a causa eficiente. Resumindo, o Deus Supremo Krishna é tanto a causa quanto o efeito. Na verdade é tudo, né? Aí já entra a filosofia do Senhor Krishna Chaitanya, que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. É isso o que declara
está declarado no Taittiriya Upanishad 2.2.1. Desta alma suprema Krishna, o éter evolui, e ele desejou que eu me torne muitos, expandindo-me em progenie. No Bhagavad Gita está mais uma frase mais bonita, Bimala. Deus, querendo aumentar o seu prazer, se expandiu em muitos. Aqui fala que ele desejou que eu me torne muitos, expandindo-me em progenie. Para quê? Para aumentar o seu prazer. É porque o prazer de Deus não para de aumentar. E dos devotos puros de Deus também não param de aumentar. É porque somos um Deus em miniatura. Então, como já foi falado, nós temos as mesmas qualidades que Deus, mas não na mesma quantidade. Então, se o prazer de Deus não para de aumentar, o nosso prazer, na verdade o prazer do devoto puro, né, Leon, o nosso. Quem sou eu? Então, se o prazer de Deus não para de aumentar, o prazer do devoto puro também não para de aumentar, com proporções diferentes. As almas divas individuais não são criadas quando nascem do Senhor Supremo Krishna e de Prakriti, tampouco são destruídas quando voltam a fundir-se no Senhor Krishna, reunindo-se a Ele nos aprazíveis passatempos de seu reino eterno. E da mesma maneira que as divas infinitesimais podem parecer submeter-se a nascimentos e mortes sem nenhuma mudança real, o Senhor Supremo Krishna pode produzir e recolher suas emanações sem que ele mesmo sujeite-se a qualquer transformação. Por isso, o Brihad Aranyaka Upanishad 4.5.14 assevera que esta alma é de fato indestrutível, uma afirmação que tanto se pode aplicar à alma suprema quanto à alma diva subordinada. É até lógico, né? Deus é a alma suprema e Deus é indestrutível. E nós, sendo um pedacinho de Deus, também somos indestrutíveis. Porque se uma parte de Deus morrer, Deus está morrendo. E se Deus está morrendo, Deus não é eterno. Mas como Deus é eterno, nós que somos um pedacinho de Deus também somos eternos. Nós também não temos começo, nem meio, nem fim. Como explicou Srila Sridhara Swami, a dissolução da condição material do ser vivo ocorre de duas maneiras, parcial e completa. A dissolução parcial ocorre quando a alma experimenta o sono sem sonhos, quando deixa o corpo e quando todas as almas reentram no corpo de Mahavishnu por ocasião da aniquilação universal. Estes diferentes tipos de dissolução são como a mistura do néctar trazido de diferentes espécies de flores pelas abelhas. Os diferentes sabores de néctar representam as adormecidas reações kármicas de cada entidade viva, que ainda existem, mas não podem distinguir-se facilmente umas das outras. Em contraste, a dissolução última da condição material da alma é sua liberação do ciclo eterno de nascimentos e mortes, que é como o fluir dos rios para o oceano. Assim como as águas de diferentes rios se misturam após entrar no oceano e tornam-se indistinguíveis umas das outras, do mesmo modo as falsas designações materiais das almas são abandonadas no momento da liberação e todas as almas liberadas, mais uma vez, situam-se igualmente como servas do Senhor Supremo Krishna. Os Upanishads descrevem, no próximo programa. Tá bom, Bimala? Então vamos parar aqui, deixa eu ver que página que é que nós vamos parar. 668, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, tá? Vou voltar aqui. É 668. 668 L menos, deixa eu ver,
367 L-7. Tá, 668 L-7. Tá bom? Tá anotado aí? 668 L-7. Onde os Upanishads descrevem estas dissoluções da seguinte maneira. Bom, gente boa, você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que é o comentário autorizado do Vedanta Sutra, feito pelo próprio autor do Vedanta Sutra, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu o link aqui da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica nesse link. Já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. Esse é o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira e ler antes de dormir, é claro, né? Se está na cabeceira é para ler antes de dormir, né, Bíblia? Tá redundante. Chovendo molhado. Tá, já parei de falar. Pera, deixa eu aumentar a letra aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Onde nós paramos foi aqui. A bênção que o sábio Narada pediu ao Senhor Krishna é a prece ideal de todos os devotos puros. Um devoto puro nunca pede nenhum tipo de bênção material ou transcendental ao Senhor Krishna, e sim, sua única prece é que não possa esquecer os pés de lótus do Senhor Krishna em nenhuma condição de vida. Um devoto puro não se importa se é colocado no céu ou no inferno. Ele fica satisfeito em qualquer lugar, desde que ele possa constantemente lembrar os pés de lótus do Senhor Krishna. O Senhor Krishna Chaitanya também ensinou esse mesmo processo de prece em seu Shikshastaka, onde ele claramente declara que tudo o que ele quer é o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, nascimento após nascimento. Esse verso é muito bonito, né, Bima? Acho que estava lembrando aqui. Ó meu Senhor Krishna, não tenho nenhum desejo de acumular riquezas. Vishnu excluiu quase todo mundo. Nem desejo belas mulheres, acabou de excluir o resto. Esqueci. Tá. Ó meu Senhor Krishna, não tenho nenhum desejo de acumular riquezas. Nem desejo belas mulheres. Nem quero ter seguidores, vai excluindo, vai sobrar quase ninguém, vai sobrar só o verdadeiro devoto de Deus, né? Só o verdadeiro devoto de Deus quer isso que está nesse verso do Senhor Krishna Chaitanya. Tá, agora vai. Ó meu Senhor Krishna, não tenho nenhum desejo de acumular riquezas, nem desejo belas mulheres, nem quero ter seguidores. Só quero prestar-te serviço prático e amoroso a você, nascimento após nascimento. Nem liberação ele quer, Bimala. Nossa, aí só raríssimos. Na verdade, só Hare Krishna de verdade que tem esses desejos, né? Não quer riqueza, não quer belas mulheres, não quer, que mais? Não quer seguidores.
Não quer nem liberação, ele só quer fazer serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti. Então um devoto puro não quer nem mesmo parar a repetição de nascimentos e mortes. Para um devoto puro não importa se terá que tomar nascimento novamente em várias espécies de vida. Sua única ambição é que possa não esquecer os pés de lótus do Senhor Krishna em qualquer condição de vida. Depois de partir do palácio de Rukmini, Narada Ji queria ver as atividades da potência interna do Senhor Krishna, Yogamaya. Assim ele entrou no palácio de outra rainha. Lá ele viu o Senhor Krishna entretido em jogar xadrez junto com a sua querida esposa Yudava. O Senhor imediatamente levantou de seu assento e convidou Narada Muni a sentar em seu assento pessoal. O Senhor Krishna novamente o adorou com tanta parafernália para a recepção quanto o fez no palácio de Rukmini. Depois de adorá-lo propriamente, o Senhor Krishna agiu como se não soubesse o que aconteceu no palácio de Rukmini. Assim ele disse a Narada: meu querido sábio, quando Sua Santidade vem aqui, você é pleno em si mesmo. Apesar de nós sermos casados e estarmos sempre em necessidade, você não requer a ajuda de ninguém porque você é autossatisfeito. Sob as circunstâncias, que recepção nós podemos... desculpem, tem uma vírgula, tropecei na vírgula. Sob as circunstâncias, que recepção nós podemos oferecer a você e o que podemos possivelmente dar a você? Mesmo assim, como Sua Santidade é um sacerdote brahmana, é nosso dever oferecer-lhe algo na medida do possível. Por isso, eu lhe peço o prazer de me pedir o que posso fazer por você. Narada Ji sabia tudo sobre os passatempos do Senhor Krishna. Assim, sem mais nenhuma discussão, ele simplesmente deixou o palácio silenciosamente, com grande admiração sobre as atividades do Senhor Krishna. Ele então entrou em outro palácio. Dessa vez, Narada Ji viu que o Senhor Krishna estava entretido como um pai afetuoso a acariciar os seus filhos pequenos. Dali ele entrou em outro palácio e viu o Senhor Krishna que se preparava para tomar o seu banho. Dessa forma, o santo Narada entrou em cada um e todos os palácios dos 16.000 palácios residenciais das rainhas do Senhor Krishna. E em cada um deles ele encontrou Krishna a se divertir de várias formas. Num palácio ele encontrou Krishna dedicado a oferecer oblações no fogo sagrado e executar cerimônias ritualísticas dos Vedas, como prescrito para os casados. Em outro palácio, Krishna foi encontrado na realização do sacrifício Panchajagya, eu errei. Vou ler de novo. Em outro palácio, Krishna foi encontrado na realização do sacrifício Panchajagya, que é compulsório para um pai de família. Esse sacrifício também é conhecido como Panchashuna. Se sabe ou não sabe, todos, especificamente o casado, cometem 5 tipos de atividades pecaminosas. Quando usamos um moedor ou comemos alimentos, nós matamos muitos germes. Quando varremos o chão ou acendemos um fogo, matamos muitos germes. E quando nós andamos na rua, matamos muitas formigas e outros insetos. Conscientemente ou inconscientemente, em todas nossas atividades nós matamos. Portanto, é incumbência de cada casado executar o sacrifício Panchashuna para se livrar das reações dessas atividades pecaminosas. Num palácio, o Senhor Krishna foi encontrado dedicado a alimentar os sacerdotes brahmanas depois da realização de sacrifícios ritualísticos. Em outro palácio, Narada encontrou Krishna ocupado em cantar silenciosamente o mantra Gayatri. E num terceiro, ele o encontrou a praticar combate com espada e escudo. Em alguns palácios, o Senhor Krishna
Puxa vida, imagina, Narada visitou os 16.108 palácios de Krishna e suas rainhas. Em alguns palácios, o Senhor Krishna foi encontrado montado em cavalos, ou elefantes, ou quadrigas, e a vagar de cá para lá. No outro palácio, ele foi encontrado deitado no seu leito a descansar, e em outro palácio ainda, ele foi encontrado sentado em sua cadeira a receber as preces de seus diferentes devotos. Em alguns dos palácios, ele foi encontrado a consultar ministros como Uddhava e outros sobre importantes matérias de trabalho. Em um palácio, ele foi encontrado rodeado por muitas jovens meninas da sociedade a se divertirem numa piscina. Em outro palácio, ele foi encontrado a dar vacas bem decoradas em caridade aos sacerdotes brâmanas. E em outro palácio, ele foi encontrado a ouvir as narrações dos Puranas ou histórias como Mahabharata, que são literaturas suplementares para disseminar o conhecimento védico às pessoas comuns pela narração de acontecimentos importantes na história do universo. Em algum lugar, o Senhor Krishna foi encontrado a desfrutar da companhia de uma esposa particular, a trocar palavras de brincadeira com ela, e em outro lugar ainda, ele foi encontrado dedicado junto com sua esposa a funções religiosas ritualísticas. Porque é necessário aos casados incrementar os seus recursos financeiros para várias despesas. Krishna foi encontrado ocupado com matérias de desenvolvimento econômico. No outro lugar ainda, ele foi encontrado a desfrutar da vida familiar de acordo com os princípios reguladores das escrituras autorizadas. É por isso que a gente inveja Deus, né, Bímola? Porque ele ao mesmo tempo desfruta. Imagina desfrutar de 16.108 rainhas, esposas. Você vê que geralmente, né, esses assuntos, geralmente o homem sempre tem mais de uma mulher, né? É a natureza, né, Bímola? Agora Krishna teve 16.000, só para começar, 16.108 esposas, fora as vaqueirinhas. Tá, não entrar nesses assuntos, tá bom. Quem come carne, peixe e ovos não consegue ser fiel. Resumindo. Tá, retiro o que eu falei. Em um palácio, ele foi encontrado sentado em meditação como se ele estivesse a concentrar sua mente na suprema personalidade de Deus, que está além destes universos materiais. Meditação, como recomendado em escrituras autorizadas, é destinada a concentrar a mente na suprema personalidade de Deus, Krishna, que é o Vishnu original. O Senhor Krishna, ele mesmo, é o Vishnu original, mas porque fazia o papel de um ser humano, ele nos ensinou definitivamente pelo seu comportamento pessoal, o que significa meditação. Em algum outro lugar, o Senhor Krishna foi encontrado a satisfazer superiores mais velhos por suprir a eles coisas que eles precisavam. Em algum outro lugar ainda, Narada encontrou que o Senhor Krishna estava ocupado em discussão de tópicos de combate e em algum outro lugar em fazer as pazes com os inimigos. Em algum outro lugar, o Senhor Krishna foi encontrado na discussão de atividades auspiciosas últimas para a sociedade humana inteira, com seu irmão mais velho, o Senhor Balarama. Narada viu o Senhor Krishna dedicado a fazer o casamento de seus filhos e filhas com noivos e noivas certos no devido curso do tempo, e as cerimônias de casamento se realizaram com grande pompa. Num palácio, ele foi encontrado se despedindo de suas filhas, e em outro ele foi encontrado na recepção de uma nora. As pessoas, através de toda a cidade, ficavam admiradas de ver tanta pompa e cerimônias.
parar aqui então, tá? Em algum lugar, não acabou não. Imagine, né? Quantas atividades acontecem nos 16.108 palácios de Deus, Krishna. Isso é apenas a ponta do iceberg. Os passatempos de Deus são ilimitados, Bimala. Esse aqui é apenas um dos passatempos que aconteceram há 5.000 e poucos anos atrás. E aqui no Krishna Book tem os principais passatempos, porque não dá para relatar todos os passatempos, senão o Prabhupada estaria escrevendo até hoje. Imagina, Krishna viveu 125 anos neste mundo, nesse passatempo. No mínimo ele executava 2, 3 passatempos por dia. Faz as contas aí. É porque eu sou ruim de conta. Tá, já parei de falar. Então vamos parar aqui. Em algum lugar o Senhor Krishna foi visto na execução de diferentes sacrifícios para satisfazer os semideuses, que são apenas suas expansões qualitativas. Vamos parar aqui, ó. Calma, estou anotando aqui, depois a gente não acha. Bom, gente boa, você que não quer parar de ler esse livro, Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o Krishna Book na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui os links, é o 6º link, tá aí ó, Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavachai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Radha Krishna Seva Pabo Eya Vilashi. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Jetomana Sharanalai Taravancha Purnaho. Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi. Kripa Kore Kuru Thare Vrindavana Vasi. Moreia Vilas, Vilas Kunde Jehová. Moreia Vilas, Vilas Kunde Jehová. Nayane Haribo Sada
Yugalaru Parashi Nayane Heribosada Yugalaru Parashi Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru Nivedanadaru Sakya Nugata Kuru Sevadi Kuru Diye Koronija Dasi Sevadi Kuru Diye Koronija Dasi Krishna Krishna dase koi enamora hoi Krishna Krishna dase koi enamora hoi Shri Radha Govina Premesada Yena Bhasi Shri Radha Govina Premesada Yena Bhasi Kani Kani Chapapani Brahma Kani Cha Tanitani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Jani Kani Chapapani Brahma Kani Cha Tanitani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Jani Kani Chapapani Brahma Kani Cha Tanitani Prana Shanti Pade Shna Pade Pade Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Rinde Maharani Prabhupada Gurudeva Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Sridmat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Sridmat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai.
Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasine.